Você citou os povos americanos, né, os americanos, norte-americanos. A ayahuasca, ela é sul-americana, certo? É só da Amazônia. Não existe a ayahuasca, o cipó e a planta, essa união em nenhum outro lugar do planeta? Ou existe? É uma medicina tipicamente ameríndia. É uma medicina amazônica, consagrada, reverenciada, protegida pelos povos originários da nossa mãe Amazônia. Uma medicina hoje que a gente percebe o culto à medicina da ayahuasca, né? Entre povos originários do Brasil, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, povos originários da Amazônia que receberam essa chave de mistério da espiritualidade, do reino invisível, receberam a possibilidade de se relacionar com esse mistério vegetal, com essa rainha mãe, esse espírito de infinita benevolência e inteligência que se manifesta a nós através de duas espécies botânicas, um cipó e uma folha, que são originários, naturais, abundantes na floresta amazônica. Então é uma medicina tipicamente ameríndia. Se a gente olha para a América, né, para o grande continente, a América Central tem as suas medicinas particulares, né? O culto ao cacto, ao peiote, ao achuma, no México e nos Estados Unidos, a Salvia divinorum. São medicinas que vão se apresentar em regiões distintas do nosso planeta, como o culto à iboga na África, os cogumelos na Europa. Cada região do nosso planeta vai trazer uma chave de mistério, um elemento vegetal ou fúngico que vai permitir a abertura da nossa percepção para a realidade espiritual, para a dimensão extraordinária do espírito. Legal. E assim a gente consegue vivenciar a nossa vida conectado simbioticamente com a nossa divina natureza. Você falando sobre as estações, né? Eu entrevistei o Júnior Legrazi na semana passada, foi muito legal. E ele também tem um grupo que consagra, que ele lidera, muito bacana, como ele explicou. E ele explicou também sobre as estações, e foi muito bacana. E uma pergunta que eu fiz pra ele, que ele não teve resposta, eu vou fazer pra você. Em algum momento, quem sabe eu acho quem tem essa resposta. Tá. Quem foi que juntou o cipó com essa folha? Alguém sabe? Eu tenho uma suspeita. Tá. É uma provocação que eu faço nas cerimônias. Eu pergunto, tem algum engenheiro aí? Engenheiro de produção, engenheiro de qualquer coisa? Aí, geralmente tem, né? Eu falei, meu irmão, pensa aqui comigo, né? Um cipó e uma folha. A folha que traz consigo o princípio ativo, né? Que é a dimetiltriptamina, que é uma molécula muito parecida com a serotonina. É um agonista serotoninérgico, então vai ativar uma região muito semelhante do cérebro que é ativado pela serotonina. Essa moléculazinha pequenininha que liga nessa região cerebral e vai ampliar a nossa percepção para uma dimensão suprassensorial, para a realidade do espírito, para as possibilidades do reino vegetal, para essa dimensão arquetípica da Divina Mãe que vai nos conduzir para essa jornada de autoinvestigação. Isso, quimicamente, quem oferece é o DMT, é dimetiltriptamina, o NN-DMT, né, para ser mais preciso. Mas a gente tem essa enzima intestinal hepática, que é monoaminoxidase, que impede que o DMT seja absorvido no trato intestinal, chegue à corrente sanguínea, ultrapasse as barreiras hematoencefálicas, chegue ao cérebro e a magia aconteça. E aí vem o cipó, que tem alcaloides, que tem a função específica, por sua vez, de inibir anestésico, a quase. enzima que inibe a molécula. Interessante. Então, uma triangulação alquímica perfeita. Então, a provocação que eu faço é, naturalmente, isso deve ter sido alcançado por tentativa e erro, né? Os povos originários lá com tubos de ensaio, com jaleco, com microscópio, fazendo testes. Claro que não. Então, essa é a beleza, porque a resposta que me atende é um mistério. Um mistério que ele só é um mistério porque ele é misterioso. A gente não consegue rastrear essa origem, rastrear essa explicação. Não tem rastreio de quem colocou as duas juntas? Um alienígena. Uma mensagem espiritual, uma interferência de uma força suprema da Divina Mãe que talvez já antecipando os nossos descaminhos, os nossos desvios, ofereceu uma chave de sabedoria que ia nos permitir trilhar o caminho de volta, a jornada de retorno às nossas origens. Supõe-se
que a medicina da ayahuasca, os primeiros registros têm pelo menos 5.000 anos, mas há estudos que puxam isso um pouquinho mais para trás. Então eu gosto de acreditar que está além da dimensão do tempo e do espaço, porque é um mistério que vem da eternidade do ser e que toca a nossa terra e se manifesta nessa folha, nesse cipó, e vai ativar dentro de nós essa jornada de retorno à nossa essência. E é igual química, no fundo, se você parar pra pensar. Quem que pensou em juntar um negócio com outro que explode? Assim, Sim. Você falou do jaleco ou não, mas queira ou não, é assim, pega isso aqui junto, nossa, olha isso aqui. Então, de fato, alguém em algum momento, né, algo chamou pra fazer isso junto, entendeu? E é interessante que elas crescem em lugares diferentes. Eu sei, exato. Elas se desenvolvem em microclimas diferentes, né? A chacrona é uma espécie da família do café, né? A Psychotria viridis. E o jagube, ele já tem uma outra constituição botânica, ele cresce num outro ambiente. Então, de fato, é uma inspiração que veio de um lugar que a gente não consegue tocar e que a gente, às vezes, divaga, né? Da onde vem, para onde vai. Foi uma inspiração que veio de uma forma inesperada. Ferve tudo junto, não é? Primeiro. Depois bate. Porque, assim, aqui especulando, né? Porque vocês devem fazer isso direto também, especular de onde veio. Mas imagina, alguém chegou com um monte da folha e falou, toma o que eu trouxe. Outro chegou com um monte de cipó, toma o que eu trouxe, joga aí dentro e vamos ferver na fogueira. E vamos tomar um negócio. Às vezes é assim também, tão simples como isso. Alguém veio de um canto, que não são próximas, trouxe, que é a união. Exato. Que é a junção das pessoas, que é a consta, né? Ou seja, pessoas se encontrando e confraternizando. Não é um cara que foi atrás e pegou e o mesmo, né? Isso imagino eu também, porque tem muita curiosidade, imagino que muitas pessoas também pensem isso. Tenham essa curiosidade.